E quem crê, diga amém. Querida igreja, Pai do Senhor Jesus, vamos ao texto que é o tema desse evento. Voltar lá ao capítulo 40. Eu agradeço o carinho, a paciência da igreja para conosco, mais uma vez, pastor Marinaldo e todos os demais irmãos sempre nos recebem tão bem. Meus irmãos, esse versículo é muito conhecido. Glória a Deus. E quando começamos a ler o capítulo, é tão rico esse capítulo que vale a pena a gente ir meditando versículo por versículo. Os irmãos aguentam, diga amém. Porque tem muita coisa boa aqui, irmão. Vamos tentar, na dispensação do Espírito, entender. Aqui há uma promessa de Deus dada a Isaías, para relembrar que o povo que estava no exílio, no cativeiro babilônico, o tempo da prova estava chegando ao fim e era tempo deles retornarem para casa. Porque quando Deus usou Jeremias para dizer que o povo ia ser julgado, castigado pelo pecado de idolatria, indo ao exílio, Deus já deu o prazo de validade daquela provação, daquele castigo, que iria durar aproximadamente aí 70 anos. Isso mostra que ele estaria no controle de todas as coisas. Era ele quem ia permitir o povo ir, não era Nabucodonosor que ia levar. Porque o texto sagrado diz que Deus entregou o povo na mão de Nabucodonosor. E era Deus quem ia trazer de volta. Não era Ciro que era bonzinho. Era Deus no coração de Ciro para ele liberar o povo para retornar. E essa profecia aqui é em torno de 150 anos antes de Ciro nascer. Então, Ciro ainda não era nem um embrião, os pais dele ainda nem pensavam em fazê-lo, e Deus já estava revelando o projeto que ele tinha na vida do seu povo. E o primeiro verso, o Senhor dá uma ordem para que o seu povo seja consolado. Quando o povo irritava Deus, Deus usava um pronome de distanciamento, este povo. Lembra-se de Êxodo 33, quando Deus se ira com a rebeldia, a obstinação, chama o povo de contumaz, de rebelde, e diz assim para Moisés: Moisés, eu não vou mais, porque este povo aí é um povo desobediente. Aliás, o teu povo, Moisés, é um povo contumaz e rebelde, e eu não vou com o teu povo. Olha como Deus está falando, porque se eu for, eu vou destruí-los, eles não vão suportar. E Moisés, muito ousado, tinha intimidade com Deus para isso, corrigiu o pronome que Deus usou. Disse: não, Deus, não é meu povo, é teu povo. Se o Senhor que é o dono não está aguentando, imagine eu. É teu, resolve aí. E isso mostra que quando Deus estava rejeitando, ele falava com distanciamento. Mas quando ele estava aprovando, ele usava o pronome possessivo meu, mostrando que o povo era propriedade dele. Ele começou a falar assim lá em Êxodo 19, dizendo: eu escolhi Israel para ser o meu povo dentre os povos. Então sempre houve um relacionamento. Enquanto o povo estava no exílio, Deus falava com distância, mas aqui ele já começa a falar mostrando uma intimidade, que ele ia restaurar a intimidade e o relacionamento que ele tem com o povo. Inclusive, Deus continua fazendo isso, porque se ele dependesse de mim e de você, para que a gente mantivesse a intimidade e o relacionamento com ele, nunca ia ter sucesso, porque a gente sempre está quebrando esse relacionamento, a gente sempre está se distanciando. Deus pede para a gente orar, a gente vai assistir um filme. Deus pede para a gente ler a Bíblia, a gente vai ler a conversa no Zap. Deus manda a gente jejuar, a gente vai tomar aquele café da manhã bem saboroso, Outro dia, outra hora, estou cansado, estou daquele jeito. Então, se Deus dependesse de nós, da nossa iniciativa, quase nunca haveria esse relacionamento. Mas sempre Ele está tomando a iniciativa.
E quando é quebrado, ele também toma a iniciativa de ir ao encontro, de chamar. Vem para perto, fica aqui comigo. Eu tenho um mistério contigo, eu tenho um propósito, tenho um projeto. Quero trabalhar no teu viver. E Deus aqui manda o profeta convidar o povo à consolação, porque o tempo do castigo e da servidão ia acabar. Porque toda prova tem data de validade. A gente passa na provação, a gente não fica nela, irmão. Por isso que a provação, o tratamento de Deus não mata, não destrói. Pelo contrário, fortalece, faz crescer, amadurece. Crente que tem alergia à prova, que não suporta tratamento de Deus, este sim está fraco. Mas o crente que passa na fornalha, no funil embocado, no rolo compressor, na noite escura, na cama curta, não é? Glória a Deus. Cálice amargo, entra na fornalha, entra em cova, passa no vale da sombra da morte. Era para ele ser um zumbi. Você olhar para ele e dizer assim: misericórdia, irmão, o que é isso? Ele dizer: é muita prova. Mas não, é o crente mais forte, embelezado, fervoroso, animado. Até porque, se a gente fizesse aqui um teste simples, empírico, dizer assim: quem está passando uma prova grande mesmo, irmão, grande daquela, quase todo mundo ia levantar a mão. Eu vou levantar logo as duas. Mas olha, você vê como está a gente aqui hoje, tudo animado, né? O povo se arruma para ir para uma boate e sai tudo acabado, 1h30, 2 horas. A gente vem, dá glória, marcha, pula, canta, profetiza, passando numa luta, bebendo um cálice amargo, mas não tem ninguém fazendo careta, porque tem uma anestesia do Espírito Santo. Aleluia. Crente nenhum tem direito de ficar com cara feia, dizendo que é porque está na prova. Que se está fazendo careta é porque está sem anestesia, está sem o consolo, está sem a presença de Jeová. Por isso quem está sorrindo, só dando glória, falando em língua, levantando a mão. E Satanás diz: o que é que eu faço para irritar esse povo? Nada. Tu não vai conseguir fazer nada, porque em nós há o fruto do Espírito, a alegria do Senhor e a nossa força. As nações se embravecem, as montanhas se abalam, as águas se perturbam, os montes se jogam no meio dos mares, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio passando aí na tua vida. E o Senhor está no meio desta cidade, ela não será abalada. As nações se embravecem, os reis se irritam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Ei, que é isso? Que é isso? Pare! Aquiete-se. A gente às vezes lê Salmo 46 e diz aquele texto para outro irmão, mas aquilo não é Deus falando para o crente, é Deus falando para as nações ferozes. Ei, se aquiete. Me permita usar uma expressão assim: baixe a bola. Está gritando por quê? Aquiete aí, espere aí, você vai saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Assim diz o Senhor. É o significado daquele texto. E Deus está dizendo ao povo: se anime, console e trabalhe para que viva o retorno do cativeiro. No verso 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isso aqui era uma prática comum, um cargo que era chamado de arauto. Os arautos eram aquelas pessoas que iam andando na estrada avisando que um rei vinha visitar um povoado. O rei está vindo aí, organiza, bota a melhor roupa, te arruma, que o nosso monarca vem visitar a nossa cidade e nós queremos recebê-lo, recepcioná-lo. A igreja é o arauto de Deus. Ele está vindo aí, com as suas carruagens reais, com o seu anel de selar, com o seu cetro poderoso. E alguém olha e diz: é um bando de desocupado, fanático, fundamentalista. Fica só dizendo que o rei vai vir, que o rei vai vir, que o rei vai vir. Cadê ele? Você vai ver, ele está vindo. Glória a Deus. Interessante que a palavra preparai o caminho no original significa tirai os tropeços. Porque tem muito tropeço no caminho. E tem muita gente caindo por causa desses tropeços. Mas a igreja foi chamada para
aplanar a estrada. Vê que mistério, igreja. O Senhor nos chamou para tirar os obstáculos do caminho. Só que esses obstáculos a gente não consegue tirar. Porque o verso de número 4 fala de vale e fala de monte. Quem é aqui que tem poder de pegar um monte e dizer se abaixe? Quem é que tem aqui o poder de pegar um vale, uma depressão e dizer suba? Ninguém. Parece que a tarefa que Deus está nos dando é uma tarefa descabida, que Ele está nos dando um trabalho que a gente não consegue fazer, mas o nosso trabalho é preparar o caminho. Nosso trabalho é tirar o tropeço. E quando a gente se encontra com algo que a gente não resolve, aí Ele promete: não, essa parte é comigo. O outeiro é grande, a montanha é alta, eu vou fazer ela se abaixar. O vale é profundo, eu vou fazer ele levantar. E aqui não necessariamente estamos falando dos acidentes geográficos de relevo. Pode ser a montanha do orgulho, da prepotência, da vaidade, da soberba, de alguém que diz assim: é do jeito que eu quero, quem manda aqui sou eu, você só faz se eu deixar. Aí está olhando para você assim, mas se esquece que acima dele tem outro olhando para ele dizendo: estás muito grande. Às vezes é o vale da depressão, do desânimo, da covardia, da timidez, de alguém que não quer fazer, que está na depressão, na síndrome do pânico, na ansiedade. E desânimo, irmãos, é contagiante. É tão contagiante que quando Deus institui a lei mosaica, Ele diz assim: quando for convocar para a guerra, antes de sair para a guerra, diga logo aos covardes que fiquem em casa, para não acontecer de o desânimo deles vir a contagiar o povo. Por isso que quando Gideão deu aquele grito: os covardes e medrosos volte, ele estava cumprindo a lei. Porque o desanimado, ele infecciona o coração de outra pessoa. Você está até querendo ir. Vai para onde? Não, tem que ir para o congresso. Mas hoje não já vai amanhã? Tu já vai domingo? 3 dias? Aí o outro estava animado e disse: mas não é mesmo? Eu não vou não então, né? Eu vou só um dia. Aí Jeová diz: eu vou pegar esse desânimo, vou arrancar, vou tirar essa falta de fé, essa incredulidade. Deus está agindo, Deus está operando, e eu não estou vendo nada. Sei para que tanta glória? Para que tanta aleluia? É um vale da sombra da morte, mas Jesus chega lá, espanta o espantalho do medo, e quem está trancado sem querer sair, agora é que vai lá para frente e diz: vem comigo que eu estou animado para fazer a obra. O Senhor é especialista em ir aonde ninguém vai. A nossa tarefa, igreja, é somente trabalhar, a nossa tarefa é fazer, a nossa tarefa é marchar. O que for maior do que a gente, o Senhor vai tratar. O que está torcido, Ele endireita, porque Ele tem retroescavadeira, Ele tem trator espiritual. Ai Deus, eu não vou não, que o caminho é esburacado. Vá marchando, porque diante de você eu estou indo com a minha pá. Estou tirando tudo, porque a igreja tem que marchar. E alguém está rindo, dizendo: ah, eu quero ver eles passar aqui. Tu vai, Satanás, é explodir quando tu vê a igreja marchando. E não é andando como quem está andando esburacado, não. É marchando aqui, olha, sem tropeçar com o pé em pedra, porque Jeová está dando visão e mostrando: aqui tem tropeço, tira. Aqui tem embaraço, tira. Aqui tem uma arapuca, colocaram para te derrubar, tira, porque eu quero tu marchando. E não fica preocupado com nada não, porque eu estou na tua dianteira, mas também estou na retaguarda, porque o inimigo é covarde e quer te atacar por trás, mas na tua retaguarda eu também estou marchando e te blindando e te visibilizando. Vem seta, vem feitiço, vem palavra de maldição, mas não toca, porque há muro de fogo ao teu redor. Tem o leão da tribo de Judá marchando ao teu lado, e tem o sangue do cordeiro no umbral da porta. A seta que vier vai ter que fazer a curva, porque o Senhor não permitirá que a sua igreja pare de marchar até chegar no final. Não permite. Aleluia. O verso de número 5 há uma promessa. Os reis, quando vinham, o que chamava atenção era a carruagem. O que chamava atenção era o pelo do cavalo.
era o anel de selar, eram as pedras incrustadas no cetro. Mas esse rei, que é o Rei dos Reis, o que ia chamar a atenção era a sua glória. E a glória do Senhor se manifestará, e todos vão ter que ver. Toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Inclusive Isaías ama o tema da glória de Deus, porque só aqui no livro de Isaías 37 vezes ele fala da glória do Senhor. Só no capítulo 66, tarefa de casa, leia o capítulo 66 ainda hoje. Só ali ele fala 5 vezes da glória do Senhor. Glória que se cumpriu primariamente no retorno do cativeiro, cumpriu secundariamente na vinda de Cristo no seu ministério terreno, e vai se cumprir pela terceira e última vez, escatologicamente falando, quando Cristo vier no seu retorno glorioso. E Jesus é tão grande que ele não precisa de maquiagem, de roupa de marca, ele não precisa botar o cabelo para um lado para o outro, se lamber no gel, fazer qualquer coisa para se destacar, porque ele não teve direito à maternidade, nasceu numa estrebaria, ficou andando como nômade de um lado para o outro para fugir de um decreto de morte de Herodes, e escolheu morar numa favela, exerceu o ofício do seu pai. Quando ia pregar, não lembravam nem de dar um crachá a ele. Quando terminava de pregar, ninguém nem chamava para tirar uma foto. Já tinha gente com a pedra na mão para jogar, porque não suportava a pregação dele. Quem é esse aí? Ele não frequentou minha aula da EBD? Ele não foi meu aluno discipulado? Não é este o filho do carpinteiro? Ele está pregando melhor do que a gente, diziam os escribas, e faziam complô para derrubá-lo. Aqui ele não prega mais. Jesus não dizia: eu não quero mais ser pregador. Não, quer que eu pregue aqui? Não, eu vou ali para outra cidade, que lá tem gente para me ouvir. Sempre oprimido, sempre perseguido. Tem gente deixando de vir para o culto porque não foi apresentado como visitante. E vai te converter, terra seca. Jesus foi chamado de lunático, foi chamado de charlatão, foi chamado de endemoniado. Era o liguarudo falando e ele pregando, era o murmurador reclamando e ele fazendo milagre. Agora tem uma coisa: quando ele chegava, demônio batia continência, o mar se acalmava, o vento parava, as enfermidades iam embora, porque ele veio para manifestar a glória de Deus na sua vida. Aleluia! Não tinha os melhores ternos, não tinha motorista, e não enganava os seus amigos. Quando um disse assim: Jesus, eu quero carregar sua mala, eu quero ser seu assessor, eu quero ser o empresário das suas agendas, eu disse: meu filho, eu não aconselho você me acompanhar, porque a raposa, irmão, raposa é um animal vil para o judeu. As raposas têm ninho para dormir, os animais selvagens têm toca, mas o filho do homem não tem direito nem uma pensão de posto de BR para reclinar a cabeça. Eu não tenho nem travesseiro. Não vem atrás de mim com interesse não. Agora quer vir, quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Aleluia, glória a Deus. Foi convidado para um almoço, um jantar, foi pessimamente recebido pelo anfitrião. Não lavou o seu rosto, não lhe beijou com ósculo santo, não lhe passou um hidratante por causa da caminhada no deserto. Se Jesus fosse essa geração de isopor de hoje em dia, ia se levantar e dizer: quero ficar aqui não, que eu não sou honrado. Mas ficou lá sentado, porque Jesus não fica catando adoração, mendigando adoração não. Se você não adorar, tem outro. Aí lá vem uma mulher com um vaso de azeite. O anfitrião ruim não deu um pinguinho de óleo, a mulher chegou com um vaso. Aleluia. O anfitrião não untou o rosto, a mulher derrubou o conteúdo todinho no pé. O anfitrião não deu água para ele lavar as mãos, ela regava Jesus com as lágrimas. O anfitrião não deu ósculo santo, ela beijava o pé e com o cabelo ia enxugando. Era chorando e dando glória, chorando e dando glória, e adorando, porque sempre tem alguém para adorar, sempre tem alguém para adorar. Alguém murmura, alguém ridiculariza, mas tem alguém quebrando o cântaro, tem alguém quebrando o cântaro, tem alguém derramando óleo, tem alguém beijando os pés do mestre, tem alguém derramando lágrima.
de adoração. Ele está presente e é digno da nossa adoração, porque aonde Ele chega, Ele é o principal, Ele é o centro. E ainda que alguém não queira que Ele seja o centro, Ele se torna o centro, porque Ele não depende da afirmação de ninguém para ser. Dele é a primazia, dele é a prioridade. E a glória do Senhor se manifestará. Quando Jesus chega, tem glória de Deus revelada. Um culto onde o cantor, o pregador, o obreiro, a liderança, a mocidade, a banda ou qualquer outra pessoa tem a primazia, Jesus já foi embora dali. Eu glorifico a Deus, porque aqui não é este caso. Fica aquele culto pesado, aquela coisa trancada, não sobe nem desce. Não sobe oração, não desce resposta. Não sobe adoração, não desce fogo. Você fica pensando, meu Deus, o que é isso? Que lugar é esse? O Senhor está aqui? E Ele brada, não, não estou, porque não me querem. Mas uma igreja que sabe colocar Jesus no centro, como esta daqui, essa igreja é bom, que o pregador não precisa mandar ninguém da glória. É uma igreja que gosta de glorificar. Aleluia. A atmosfera é outra, o ambiente é gostoso, não dá vontade de ir embora. Aleluia. Mas de vez em quando Ele gosta de se revelar, e no monte da transfiguração Ele se revelou. Elias e Moisés apareceu diante dele. Deus, irmão, não dá a glória dele a ninguém. A gente tem um costume bonito, isso não é errado, de apresentar os visitantes. Eu fui apresentado, isso é honra. Mas ali no culto do mundo da transfiguração, quem fez as apresentações do visitante? E quando ele pegou o caderno, nem tchuiu para apresentar Elias e Moisés. Olha, está aqui conosco Elias, foi profeta, né? Passou ali por Sarepta, passou por Queridos, tem um vasto trabalho. Está aqui Moisés, liderou o povo, 40 anos de pastorado. Nem tchuiu. Não falou nem de um nem de outro. O céu se abriu e Deus bradou: está presente hoje o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Glorifica Jesus nesta noite. Ele é digno da tua adoração. Ele está presente na tua vida, Ele está presente no teu altar. E quando a gente adora, a glória dele se manifesta. Ambiente tão agradável que Pedro disse: Senhor, deixa eu montar uma tenda. Monta 3. Uma para tu, uma para Moisés, uma para Elias. Ele nem se botou na conta. Porque tem gente que se você bota ele nesse banco, não bota naquele, ele não adora. Se ele sentar aqui, eu não sentar ali, eu não gosto. Irmão, quem adora, adora em qualquer lugar. Pedro não pediu tenda nem para ele. Eu fico até em pé, Jesus, mas só ficar aqui nesse ambiente de glória. Esse ambiente está bom, esse ambiente está gostoso. A glória do Senhor se manifestará. Diga para seu irmão: quem tira o teu preço, vê a glória de Deus. Se a glória de Deus, irmão, não está aparecendo, é porque tem tropeço no caminho. Mas Jeová está te dando uma enxada e uma pá. Receba. Nessa noite não tem chave, mas tem pá e tem enxada e força no músculo. E Ele está dizendo: eu vou mostrar a você onde está o tropeço. Arranque, viu? Arranque. Não tire um pedacinho não, arranque tudo. Mas é você andando e a minha glória se manifestando na sua vida. Assim diz o Senhor. Aleluia. Vós, verso 6, que diz: clama. E alguém disse: que é de clamar? O Senhor está dizendo assim: pregue. E alguém pergunta: qual é o sermão? E o Senhor não dá teologia coach, mensagem de autoajuda, porque a igreja não precisa de mensagem de autoajuda, a igreja precisa de ajuda do alto. É diferente. Tem mensagem motivacional. Olha o sermão da pregação que Jeová quer que a gente pregue ainda hoje. Verso 6: toda carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Quem é esta erva? Na verdade, o povo é erva. Sabe quem é essa erva? Você, eu. Um pedacinho de mato que não suporta nada. Deus, irmão, para tratar, não precisa nem dar um peteleco ou um empurrão. Ele só sopra. O hálito de Deus. O vento é o hálito de Deus, diz a Bíblia. O trovão é a voz de Deus. E os raios é a sua língua. Vê que mistério.
Aliás, quando Jesus voltar com a igreja no seu retorno glorioso, ele não vai cortar laço, tirar a espada, soltar uma granada no anticristo. Ele vai vencer o anticristo somente com o seu hálito. Porque ele é tão poderoso que não queima cartucho com qualquer coisa não. Pode ser bonito, pode ser rico, pode ser poderoso, influente, mas se o hálito de Deus soprar, murcha. Deus aqui é comparado a um vento oriental, que quando soprava num campo verde, em menos de 48 horas, ficava marrom, seco, e tão seco que era o vento. Deus, para destruir os seus inimigos, não precisa de exércitos, embora Ele seja o Senhor dos exércitos. Ele só precisa soprar o seu vento. A erva seca, as flores são bonitas, mas caem. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Jesus disse: ninguém vai tirar um jota, nem um tio, ninguém vai fazer remendo, ninguém vai botar emenda, porque a minha palavra é completa. Na verdade, a palavra do Senhor está nos céus, no trono de glória. A palavra de Deus não precisa estar no Louvre, no Museu Britânico, no Museu de História Natural, protegido por alarme e segurança. Quem guarda a própria palavra do Senhor é o próprio Senhor. Palavra que não murcha, palavra que não envelhece, não perde a validade. Por isso que a igreja se reúne para ouvir palavra, porque ela é imutável, ela é eficaz, é inerrante, é infalível, é poderosa. A palavra é água, é fogo, é pão, é leite, é mel, é escudo, é espada, é bisturi, é martelo. O que é que você precisa? Se for uma pedra bruta, ela é martelo. Se for um câncer, ela é bisturi para arrancar. Se está amargurado, ela é mel para adoçar. Está fraquinho, é leite e é pão para te fortalecer. Está sujo, ela é água. Tem coisa ainda impura, ela é fogo para queimar. O que você precisa, a palavra de Deus tem, irmão. Deus tem para nós a sua palavra. Isso é suficiente. Não precisa de caixinha de promessa, de corinho de fogo, toque de pandeiro, voo de anjo, arrepio, arregalado de olho. Não, porque o anjo passou, eu senti a asa dele, a confirmação. Não precisa, está aqui a confirmação, está aqui a profecia, está aqui o mistério. Glória a Deus. A palavra do Senhor subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Esta é a pregação que Deus quer que a gente pregue, colocando o homem no lugar do homem e Deus no lugar de Deus. Vivemos uma crise no mundo pentecostal. Boa parte das nossas pregações e das nossas canções é Deus a serviço do homem. É Deus fazendo alguma coisa só para nos alegrar. Na verdade, é nós que temos que nos esforçar para alegrar e agradar a Deus. Não é Deus que está correndo: eita, resolve isso, resolve aquilo, porque ela é meu xodó e eu quero ver ela sorrindo. Não, é a gente que está lutando contra a carne, contra o mundo, contra a morte espiritual, contra o pecado, para agradar a Deus. Ou se for para um culto e não tiver aí uma frase que Deus está fazendo isso ou aquilo, destruindo o inimigo que você não gosta, levando alguém para a UPA porque tocou em você, tirando da mão de quem tem para colocar na sua. Mas como não consigo parar, faltou alguma coisa, Deus não falou comigo. Mas a pregação coloca o homem no lugar dele, no lugar da humilhação, do quebrantamento, do altar. Jeová tem um espinho para estourar balão de ego de alguém, fazer entrar na sua presença. Pregue que o Senhor está vindo aí com forte, e o seu braço dominará, e ele está vindo com galardão e com salário, diz o verso 10. Esse galardão e esse salário aqui é o espólio da guerra, porque ele apresenta Jesus como um guerreiro. E essa guerra que estava travada com a Babilônia, porque a possessão de Deus foi parar na mão da Babilônia. E quem é que ia recuperar esta possessão? Que era o seu povo, o próprio Deus. Então Jesus ia vir marchando com o espólio da guerra, que não era ouro, nem era prata e nem era bronze, era o próprio povo liberto. Aliás, ele não fez isso só uma vez.
quando ele dá o brado na cruz do Calvário, que vai tirar a chave da morte, do inferno, da mão de Satanás. Efésios 4 diz que ele levou o cativo do cativeiro. Ele propôs uma mudança, porque os justos, quando morriam, ficavam ali na sepultura, o seio de Abraão. Mas na nova aliança, Jesus muda o endereço. Agora vai para a morada intermediária dos justos, lá no terceiro céu, aguardando o dia da ressurreição. Então quando Jesus morre e ressuscita, ele permite essa mudança. Ele leva um grupo de gente justa com ele, e não chega de mão vazia no céu. Isso é mistério, entre linhas da palavra, mostrando que ele é guerreiro. E qual foi a guerra que ele venceu ali? Contra Satanás, o inferno, e contra a morte, que agora também não tem poder sobre a igreja, porque Satanás está salivando, pensando que vai nos engolir vivo. Mas Jesus sempre chega primeiro e vem marchando como aquele pai que alguém ameaçou o filho, e ele pega o filho aqui e fica aqui, que quem vai resolver isso sou eu. Você tem pai. Calma, você tem pai. Eu estou aqui com você. E Satanás fica querendo nos tragar, mas ele se esquece que Jeová pega na nossa mão e vem marchando. O que foi, cão? O que foi, inferno? Propriedade minha, comprei com meu sangue, tem um nome gravado na palma da minha mão. Não mexe não, não toca não. Ah, se não fosse o Senhor, o inimigo nem nos mastigava, ele nos engolia vivo. Mas Jeová todo dia vai lá no laço e quebra o laço.